Agradecemos o convite do Departamento Doutrinário para falarmos um pouco sobre o tema valorização da vida. O subtema que nos foi passado trata da valorização da vida, não a violência. Como vemos, esse tema é bem amplo e aborda muitos aspectos, e como temos pouco tempo, para conversar, vamos tratar então de aspectos gerais que tratam da valorização da vida relacionado à não violência, para que cada um possa então buscar depois o aprofundamento desse tema. Quando tratamos então em relação à violência, podemos tratar primeiramente sobre os tipos de violência. Então, temos violências do tipo física, que é o que nós mais conhecemos, em termos de história da humanidade, entre os povos, grupos, na família, no trabalho, no trânsito. Temos, então, a violência psicológica, que são ações de desvalorização em relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas, com as quais nós convivemos, que não permite que essa pessoa, o grupo de pessoas, desenvolva as suas potencialidades em determinado tempo e espaço. Podemos falar também de violências externas, que são violências contra o outro, como, por exemplo, temos os homicídios, eutanásias, abortos e tantas outras situações. Há violências internas contra si mesmos, como, por exemplo, temos suicídio direto por meio de depressão, normalmente por obsessão, solidão, também muito discutida hoje, relacionado ao desamor ou à falta de amor no sentido familiar, desesperança pela falta de perspectiva em um futuro, com a total falta de existência do bem-estar social que dê uma determinada segurança e uma perspectiva no dia de amanhã. Podemos trazer também violências no sentido de suicídio indireto, ou doenças muito graves, também uma violência pelo uso de drogas, drogas lícitas como cigarros, bebidas, alimentação inadequada, ou por excesso, ou por uso de agrotóxicos, ou produtos como conservantes em alimentações industrializadas, que muitas são produzidas com muito produto químico, que com o tempo, então, vai trazendo um padrão vibratório, vai ferindo os órgãos do corpo físico e vai trazendo a doença, em muitos casos, até pode levar ao desencarne, então. Com base nessas ideias gerais, possibilidades, tipos de violência, poderíamos nos perguntar, então, qual é a origem da violência? A violência é algo natural ou não é natural? Nós podemos encontrar, então, no capítulo 3 do livro da Gênese, de Allan Kardec, no item 8, ele trata, ele não trata especificamente sobre a violência, mas ele está tratando sobre o aspecto aqui da origem do bem ou mal no ser humano. E aí, no item 8, ele vai dizer: pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. No item 10, ele vai ampliar essa discussão, tratando, então, da forma como esses aspectos ainda aparecem no ser humano no seu processo evolutivo. Aí temos no item 10. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal,
O exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades lhe se apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Que nós temos, então, de modo geral, né, uma descrição de como se dá o processo evolutivo de cada um de nós, em que nós saímos de um processo de um domínio dos instintos na fase animal e que todos nós passamos, né, por uma necessidade e que nós usamos a violência, e aqui essa violência ela é entendida como algo que é mal, que é negativo, né, que ela faz parte desse processo relacionado às paixões, porque ela é um período, é uma fase que nós usamos da violência para a conservação, a nossa conservação da nossa espécie, né? Mas, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos passando por processos em que aparecem outras necessidades, aí ele vai chamar as necessidades semi-morais e semi-materiais, que é quando, então, no nosso processo hominal, nós vamos, então, criando relações de convivência, né, com grupos maiores, né, grupos familiares, depois grupos sociais, e é nesse período que o aspecto moral deve ir se manifestando em nós, né, e conforme, então, nós avançamos pelas experiências que vamos adquirindo, nós devemos, então, nesse processo, eliminar de nós, então, o aspecto mais violento, mais animalizado, mais egoístico, né? E nos identificar, então, com o que é mais puro do espírito. Mas, como temos o livre-arbítrio, pode ocorrer, então, de nós nos conectarmos, né, nos identificarmos com o que é bruto, com o que é material, e permanecermos mais tempo nesse estágio. Aí temos na parte, no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar das leis morais, temos a questão 754, que ele vai tratar da crueldade. Aí Kardec pergunta aos espíritos: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Aí os espíritos respondem: dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os seres. É esse senso moral que, dos seres cruéis, fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, aqui no sentido do ser primitivo, endurecido, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, é bem interessante essa pergunta, essa questão, porque também ela vai auxiliando, né, no entendimento
também em relação à outra questão apresentada na Gênese, né? Como se dá o desenvolvimento, então, essa transformação humana que vai do aspecto mais cruel, mais animalizado, focado nos instintos, para o desenvolvimento humano que deve se desenvolver, né, a questão espiritual pelo lado moral, a moralidade. Como é que se desenvolve a moralidade no ser humano? Então, é bem importante a gente marcar isso aqui, né? O que coloca? A sobreexcitação dos instintos materiais abafa o senso moral. Por outro lado, quando a gente fortalece experiências relacionadas ao senso moral, enfraquecerá pouco a pouco as faculdades puramente animais. Aqui, então, nós precisamos chamar atenção que para um aspecto muito importante, que é o aspecto, então, das nossas relações, das nossas experiências. Sabemos, então, que nós, como seres individuais que somos, nos constituímos pelo processo evolutivo em diferentes existências, mas essas experiências, elas se dão sempre em relação com o outro, em relações de experiência em que eu entro em contato com experiências em que poderão desenvolver em mim mais o senso moral, ou experiências que poderão desenvolver em mim, então, os instintos materiais, vão permanecer em mim os instintos, ou, como ele chama aqui, né, as faculdades puramente animais. Então, se nós olharmos para a nossa história, né, nós podemos, o que nós observamos é que a violência, ela, ao menos na história que nós conhecemos, né, das civilizações, nessa humanidade, né, nessas civilizações que nós sabemos, conhecemos, observa-se, então, uma predominância da violência institucionalizada. O que isso significa dizer? Significa que a violência, ela sempre foi, ela foi mais apresentada, né, aos grandes grupos sociais pelas instituições sociais, tá? E se nós lembrarmos que as guerras, as torturas, as fogueiras, formas de escravidão, todas essas práticas, tá? Elas se configuraram ao longo da história no mecanismo mais eficiente, então, de poder econômico e controle social. Então, a violência socialmente e historicamente organizada, ela sempre teve um objetivo, né? Que é o objetivo sempre do domínio, do controle, do poder econômico de um grupo sobre o outro, né? De um país sobre o outro, enfim, sempre com o objetivo de controle. Então, isso historicamente, nos dias atuais, isso não muda muito, né? Mas nós podemos, pelo avanço, né, das tecnologias, o avanço científico, o desenvolvimento tecnológico, das comunicações, enfim, nós temos hoje, então, outras formas de violência convivendo, então, com algumas dessas aí. Nós não temos mais, neste momento, por exemplo, torturas, fogueiras, né? Mas temos ainda, se nós formos observar na nossa realidade, podemos ver desde criança, as crianças desde pequeno convivendo com jogos, a gente encontra a violência nos jogos, nos filmes, em programas diversos, né? Que incitam a criança desde pequena a naturalizar a violência. Então, ela também pode conviver com a violência até em questões familiares, onde adultos sejam violentos, né? Porque
não aprenderam essa relação afetiva ainda, a violência na rua, a violência nos grupos, depende o espaço social onde, então, ela se encontra. Nós temos profissões que ainda são socialmente organizadas, né? Organizadas para usar a violência, para combater a violência, né? Ou usam da violência também para controle, por diversos motivos. Então, temos, embora com todo o desenvolvimento científico, tecnológico, nesses últimos séculos, né, ainda temos diferentes formas de violências naturalizadas dentro de nós. E se desde pequeno isso, as crianças são ensinadas desde pequeno a matar, a vencer, a disputar, a violentar o outro, então isso vai naturalizando desde cedo a violência para fins diferentes, né? Seja para um se sentir superior ao outro, né? Um para vencer, ou para demonstrar que um tem mais força que o outro, mais poder. Isso vai desenvolvendo, vai fortalecendo e naturalizando os diversos tipos de violência que ainda existem na nossa sociedade. Lembramos sempre que nessa perspectiva, né, a violência, ela gera medo, ela gera insegurança e ela gera, então, questões, desequilíbrios psicológicos e físicos, né? Desde criança e às vezes muito difíceis de serem revertidos quando adulto. Dentro da perspectiva espírita, nós sabemos, então, que a violência, o medo, baixa o padrão vibratório, criamos, então, formas de pensamento densas, com baixo teor vibracional, e por sintonia acabamos sempre, então, nos conectando com situações semelhantes, dificultando em processos, muitas vezes, de obsessões, né? Seja esses encontros por sintonia, seja aqui na materialidade, ou seja, sejam encontros no plano espiritual, então criando processos, né, de obsessão profundas, dificultando, às vezes, essa melhora, essa mudança em cada um. Feito isso, então, nós podemos nos questionar, é possível uma mudança individual e social? Sim, podemos acreditar que é possível, então, não só é possível, como nós precisamos trabalhar para que haja uma mudança profunda em relação a esse tema, se quisermos criar aqui um planeta, né, um mundo de regeneração. Como é que podemos, então, fazer? Primeiramente, pelo conhecimento, né? Precisamos adquirir, então, precisamos acessar os saberes historicamente sistematizados e compreender como as estruturas sociais promovem a violência e para que fins a violência serve e para que grupos ela serve. A violência não existe por acaso, como vimos, né? E ela tem um fim. Então, é muito importante que a gente, como seres, né, pensadores, conhecedores das ciências sociais, de todas as ciências, a gente entenda como a violência se estabeleceu, como ela funciona e para que fins e para quem ela serve. Sempre pensando também na perspectiva espiritual, né, em termos de processo da reencarnação e a nossa responsabilidade em cada existência. Estamos hoje aqui, mas passamos por outras existências e não sabemos de que forma nós lidamos
em outras existências com essa questão da violência. Após o conhecimento, então, é importante que façamos o que nós chamamos de autoconhecimento, né? Então, tendo o conhecimento, o que se deve fazer? Promover o esforço da autotransformação, eliminando em si os pensamentos e ações que ainda existentes que mantenham, né, características de vibração da violência. É preciso que façamos essa autoanálise, né, e que possamos perceber em nós quais aspectos em nós ainda vibram nessa energia da violência. Feito isso, então, estamos preparados para intervir na sociedade, no sentido de discutir e aprovar cada vez mais, né, legislações favoráveis à não violência, valorizando-se todos os seres da natureza, pois cada vez mais, né, os estudos, as informações que nos chegam, nós estamos compreendendo que nós vivemos em rede e que toda e qualquer vibração de medo e de dor produzida por um ser, seja um ser humano, seja um animal, seja um vegetal, de todos os reinos, tá? Num corpo individual, isso reflete, tá? Essas vibrações, elas são locadas, elas são colocadas na natureza, dentro desse fluido, dessa rede em que vivemos. Toda essa vibração, ela contamina, ela vai afetar negativamente, então, o nosso ser, se nós estivermos sintonizados com essas formas, né? Pensamento de dor, afetam o nosso planeta e afetam o universo como um todo. Porque hoje os conhecimentos que chegam até nós, seja pela ciência, né? A ciência da matéria, seja pelos conhecimentos espirituais, cada vez mais nós entendemos como é importante que formas, pensamentos sejam criadas com vibrações positivas e que para isso possa ocorrer, para que a gente possa criar em conjunto um planeta de regeneração, um planeta em que não haja mais violência, faz-se necessário que todos nós tenhamos a consciência desses mecanismos e trabalhamos em conjunto para que isso deixe de existir, que seja quais forem os tipos de violência, em que contexto for, em que reino for, elas deixem de existir. Isso vai qualificando, né, o nosso espaço, vai qualificando a nossa atmosfera, digamos, fluídica, né, como um todo, e isso vai trazendo aí uma perspectiva mais positiva, mais qualificada para cada um de nós. É isso, então, de forma breve, esperamos que cada um possa, então, aí, ampliar esses estudos, que eles são profundos e muito importantes neste momento, né, que nós estamos vivendo de transformação, de transição planetária, em que desejamos todos ir para um mundo, né, mais qualificado, sem violência, com mais harmonia, com mais paz, mais alegria. Que assim seja.